Frequências que são o terror da mix. Todo mundo já passou trabalho com algumas frequências que incomodam e nesse vídeo eu vou te ensinar, vou te mostrar as principais regiões de frequência, quais instrumentos você precisa ficar ligado em cada uma e como resolver na prática. Seguinte, rapaziada, esse vídeo aqui é para te ajudar a não passar mais trabalho e entender as regiões de frequências na equalização para a gente controlar de uma forma interessante e resolver as frequências que incomodam, certo? Muita gente se perde, não sabe por onde começar, não entende o som de cada região de frequência, quais instrumentos tem e como resolver. Então esse vídeo aqui é para te ajudar nisso, beleza? É o seguinte, como exemplo aqui, eu vou usar uma música que de fato eu produzi junto com o Gui Neres, que é o cantor dessa música, e fiz a mix e master para finalizar ela e tal. Então eu vou usar aqui como exemplo para mostrar na prática uma música que vocês podem ouvir, que eu vou deixar o link aqui, e também algo que de fato funciona, que de fato eu uso profissionalmente, não é simplesmente algo que eu tô falando da boca para fora, tá? E é o seguinte, aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um projeto aqui, e algumas regiões de frequências que mais incomodam, vou começar pelas duas, que se você acertar a mão nessas duas, você já resolve muita coisa da mix. Porque para mim isso é a base, tá, da equalização e tudo mais. Que são os dois extremos, tanto graves quanto agudos. Muita gente fala só dos graves, né, para limpar os graves, mas os agudos são muito importantes também. E vocês vão ver que é o seguinte, elementos que não precisam ter esse grave extremo, eu limpo mesmo. Certo? E elementos que não precisam ter os agudos extremos, eu também limpo, para deixar bem definido o que vai ficar na frente. Porque uma das coisas mais importantes de vocês entenderem sobre frequências, né, é que quando a gente escuta um som que está perto da gente, como se fosse alguém falando no ouvido, assim, a gente vai ouvir mais grave, mais agudo e esse som vai estar mais alto, certo? Quando vai para longe, a gente vai ouvir mais baixo, com menos grave e menos agudo. Vai ficar um som mais distante. Se você fizer isso com a equalização, você vai criar essa ideia. Então, o que está mais na frente, a gente pode deixar mais grave e mais agudo. O que está mais para trás, a gente pode limpar um pouco mais o agudo. É um exemplo disso com backing vocals, né? A gente pode colocar as vozes, que são segundo plano, os backing vocals, mais para trás, dando essa sensação, simplesmente limpando um pouco o agudo, mais do que a gente limpou na voz principal, certo? São algumas técnicas da gente usar na mixagem, né? E aqui no caso é o seguinte, a gente vai ver na prática isso. Pode ver que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um baixo aqui, que é esse baixo aqui, ó. Pode ver que ele é um elemento que vai aparecer bem nos graves, então eu acabei que nem cortei grave nele aqui. Na maioria das vezes isso funciona. A gente só vai cortar grave no baixo, por exemplo, se ele estiver sobrando, né? Aí a gente pode cortar tranquilo, mas nesse caso aqui eu não cortei. Se a gente for no bumbo, no kick aqui dessa música, olha só. Repara que eu cortei um pouco do grave aqui, né? E um pouquinho desse médio. Só que eu só cortei o que estava sobrando lá em 25 Hz, que é bem grave, para limpar um pouco o sub. Só que o kick ele é bem grave, né? Ó, ele continua soando grave, que é o que eu quero. Eu quero que ele apareça. Ele é o kick, ele é o bumbo. É a parte percussiva mais grave que tem, né? Olha só. Mas no kick eu limpei um pouco desse agudo. E eu vou fazendo isso no geral da música, por exemplo, na snare. Ó, já limpei mais grave e limpei agudo também. E eu vou limpando. Você só tem que cuidar para não cortar demais nesses graves, nesses cortes, né, de grave e agudo, para você não matar o som. Que a ideia não é essa, é cortar sobras, tá? Não sei se vocês já viram, quando a gente compra uma madeira para fazer, por exemplo, madeiras para fazer uma mesa dessa aqui, que eu e meu pai que fizemos, né? Por isso que a gente sabe. Tem esse visual mais rústico e tal. E a madeira, quando ela vem bruta, ela tem sobras, né? Fica aqueles fiapos e tal. E os caras vão plainar a madeira, vão lixar e tal, para tirar aquelas sobras e deixar o que interessa. É basicamente isso, fazendo uma analogia, que a gente está fazendo na mixagem. A gente está cortando essas sobras ali e deixando o que interessa, o som que interessa pra gente.
E fazendo isso em cada elemento da mix, a gente vai limpando mais e vai abrindo espaço, as coisas vão aparecendo melhor para todo mundo soar bem junto, em conjunto, né? Pode ver que eu limpo aqui, ó. Tem coisas que eu limpo mais grave. E aí uma dica legal, que nem nesse caso aqui, ó. Nessa snare reverse, né? Pera aí. Solei o canal errado aqui, ó. Esse som, ó. Olha como ele tava sem a equalização. Tinha um grave ali que eu não queria, tá? Então eu cortei. E uma dica para fazer um corte desse mais brusco, tipo cortar mais grave, eu cortei lá em quase 500 Hz, né? É deixar essa curva do corte mais suave. Então eu não deixei assim, por exemplo, ó, em 24 dB por oitava ele ia ficar mais brusco, né? Eu deixei em 6 dB por oitava, porque daí ó, ele vai cortando aos poucos. Isso aqui geralmente soa mais natural. Eu curto mais dessa forma, tá? Ó. Funcionou pra mim. E limpando isso, a gente vai conseguir já tirar os excessos, o que não interessa, e a mix já melhora muito dessa forma e facilita pra gente encaixar o volume de cada coisa. Enfim, é muito massa isso aqui, tá? Uma outra coisa que importa é o médio grave, que é uma outra região que, cara, se você não limpar, a sua música vai soar um anasalado grave, vai acumular essa região de frequências que dá essa sensação pra mim de anasalado grave, né? Que é um som meio dá essa sensação. E eu limpo bastante também essa região de frequências quando eu vou sentindo que ela tá sobrando. Por exemplo, no baixo aqui, ó, eu limpei um pouco, que é em torno ali de 200 Hz até uns 600 por aí, tá? Nessa região a gente pode ir escolhendo como que a gente vai limpar. Na guitarra eu limpei um pouco mais do médio aqui. Vamos ver nos outros elementos, tá? Ó, synth, limpei aqui também. E pode reparar que também, ó, limpei grave, igual eu tinha falado, né? Em vários elementos da mix. Ó, no pad aqui, ó, limpei também grave, médio grave. Tá? Ó. Isso aqui mostrando, olha só, esse aqui eu limpei bastante. E assim que a gente vai encaixando as coisas, né? É igual aqueles caras que fazem escultura, né? Tem a madeira lá e ele vai cortando o que não interessa para formar o desenho. É tipo isso aí que a gente faz aqui, ó. Certo? Com isso eu consigo abrir espaço pro bumbo e pro baixo aparecerem, né? Então quando a gente colocar para tocar tudo junto aqui, ó. Eu vou ter uma mixagem muito mais limpa. Se a gente ouvir sem a mix, olha a diferença que era com muito grave, médio grave, principalmente, tudo acumulado junto, assim, embolado. E os aplausos não me mudem, até que tudo se acabe. Olha só como fica essa sensação do som, esse bem grave, né? Não fica legal, não fica bom. Agora com a mix. Se apaguem, e os aplausos não me mudem, até que tu... A sensação que dá aqui é que tá tudo muito mais claro. Parece que tava um ambiente fechado antes, feião. A gente vai, abre a janela assim, abre a cortina, entra a luz, né? E fica tudo mais claro. É essa sensação que dá. Então é isso que a gente procura fazendo essas limpezas na mix. Se você focar nisso, cortar os graves extremos, os agudos extremos e controlar o médio grave das coisas, porque o médio grave, outra coisa que é importante de falar, tá presente na maioria dos instrumentos. E é por isso que na mix é comum a gente cortar. Porque quando junta tudo é que embola, né? Então a gente vai ter que limpar para deixar mais o que interessa aparecendo, né? Vamos para mais exemplos aqui, até dos backing vocals que eu falei, né? Olha só, tem os backing vocals aqui, tem vários, mas eu vou focar em um aqui. Olha só, cortei bastante agudo até aqui, ó, dos backing vocals, para dar essa ideia de que as vozes estão mais para trás, que era o que eu queria, certo? Olha só, vamos colocar aqui onde tem, né, esses backing vocals aí. Deixa eu ver aqui, pode ser no refrão mesmo. É que os palcos se apaguem e os aplausos não me mudem, até que tudo se acabe. Tem até um vocoder ali e tal junto, né? E cara, isso aqui, se a gente não limpar as coisas, encaixar a equalização e tal, você não vai conseguir chegar num som bom, não tem como,
tá? Porque é muita coisa junto. Você vai ter que achar o espaço para cada coisa, sacrificar um elemento para o outro aparecer e por aí vai, né? Agora, fazer o seguinte, vou mostrar para vocês a última região de frequências, que é muito importante você prestar atenção, que é o médio agudo. A gente já falou do extremo grave, extremo agudo e médio grave. Agora é o médio agudo, mais ou menos ali de 2.000 Hz até uns 5, 6.000 Hz, tá? Essa região de frequência, ela é uma região que fica muito estridente se estiver sobrando, né? E uma forma da gente controlar isso é com a própria equalização, que é o mais básico. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa voz, nem sempre você vai ter que cortar. Mas se tiver estridente, é bom você ficar ligado em elementos que podem ter essa região, que são voz, guitarra tem demais, synth, violão tem e por aí vai. Coisas que são mais estridentes, mais médias e tal, né? Guitarra distorcida mesmo, cara, tem muito. Tem muito. Olha só. Aqui na voz eu cortei um pouco, para essa voz não ficar, principalmente como ela tá na cara, né? Eu não quero que ela fique estridente, eu quero que o timbre fique bonito, então eu limpei, certo? Vamos ver nas guitarras aqui. Eu não lembro se nessa música teve que cortar. Não, médio agudo eu não cortei, porque no caso dessa guitarra aqui é algo mais com palm mute, né, abafando. Então não foi necessário cortar esse médio agudo. Mas em muitas coisas eu corto, tá? Não sei se no synth lead aqui, vamos ver. Que depende de cada caso, de cada música e tudo mais, né? Ó, aqui acabou que eu nem cortei, porque já estava funcionando. Mas fica ligado em voz, backing vocals também, synth, guitarra. É muito comum acontecer isso. Se tiver estridente, você já lembra que eu falei do médio agudo para você ouvir, tentar achar ali o que está sobrando e limpar para encaixar a mix, certo? Espero que tenham gostado. Se você quiser aprender mais de produção musical, dominar de fato o que você está fazendo, tem meu curso aqui na descrição para você aprender, certo? E se tiver qualquer dúvida, comenta aí que eu quero saber e ajudo vocês. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Valeu!